Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, aqui estamos mais uma vez, agradecidos por mais essa oportunidade de estudo que nos está sendo concedida. Agradecemos também por todo o auxílio e amparo que recebemos do mais alto, rogando-te, Pai, que esse auxílio alcance também todos aqueles mais necessitados do que nós, que atravessam seus momentos difíceis de provas e expiações, onde quer que se encontrem, nos hospitais, nos abrigos, nos presídios, os que estão vivenciando conflitos e os que estão perdidos em si mesmos. Pedimos também pelo nosso irmão Afrânio, que ele possa expor o fruto de seu trabalho e pesquisa com tranquilidade e que ele seja abençoado por sua contribuição na construção de um mundo melhor. E por fim, pedimos por nós, Pai. Inspire os nossos pensamentos e atos, guie nossos passos e apazigue nossos sentimentos. E por fim, nos faça viver a real fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos, muito boa noite. É um prazer estar de volta a esta tribuna do Centro Espírita João Batista, esta casa que me é tão querida ao coração, visto que nela dei meus primeiros passos no conhecimento da doutrina espírita. Então é uma grande alegria poder, num desses últimos dias do mês, dia 30 de dezembro, estar aqui podendo conversar, refletir sobre o momento que vivemos, especificamente o momento de passarmos a um novo ano. O calendário muda e nós temos por hábito, é hábito da nossa civilização, neste momento em que o ano novo chega, nós traçamos as nossas metas, as nossas diretrizes para o ano que se avizinha. E nós então resolvemos conversar sobre a nossa responsabilidade diante do ano novo. É uma oportunidade que se renova para todos nós. É verdade que muitas das metas que traçamos para 2020 não puderam ser realizadas em virtude da pandemia que nos atingiu a todos e ainda nos atinge, Mas, de qualquer forma, temos que procurar tirar lições dessa pandemia e todos as temos tirado, Acredito que todos nós estejamos agora nos sentindo mais ligados às coisas espirituais, estamos mais fraternos, um pouco distanciados daquelas coisas materiais, que são justamente aquelas coisas que a doutrina espírita nos diz que devemos procurar nos desapegar aqui na nossa encarnação atual. A gente tem relato de todos os amigos espirituais que falam do processo de desencarne, que o apego às coisas materiais, aos bens materiais, é muito prejudicial no momento do nosso retorno ao mundo espiritual. Então, de certa forma, essa pandemia está nos ajudando, porque nos distanciou um pouco das coisas materiais. É isso que eu quero dizer. Nós agora estamos mais fraternos, estamos mais preocupados com as coisas espirituais. Nunca foi tão grande o movimento de divulgação da doutrina espírita através da internet, dos diversos mecanismos que a internet nos proporciona. Então, temos que, apesar de não termos feito
conseguido realizar, talvez, as metas que tínhamos traçado para 2020, tivemos lições importantes para a nossa caminhada. E para o ano de 2021, que se avizinha, além de, certamente, a esperança que todos nós temos que refletir, né, na continuidade desse processo a que todos nós estamos submetidos, de reaproximação uns dos outros, né, ainda que de modo virtual, né, não físico, e temos que procurar compreender o que podemos fazer, qual o grande elemento que nós devemos valorizar neste ano de 2021. A gente sabe, os espíritos a todo instante nos dão conta de que a nossa presença aqui neste planeta, expiações e provas, neste momento de transição, a gente sabe que nós estamos passando da condição de mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas, para mundo de regeneração. Então, a própria pandemia se engaja nesse processo de transformação. Nós sabemos, os espíritos, que a nossa presença tem o propósito de nos tornarmos melhores, seres humanos melhores, seres humanos mais preocupados com a nossa evolução. E é isso que nós precisamos ter em mente nesse 2021 que se aproxima. Como vamos nos tornar melhores a partir das experiências que vamos ter em 2021? Como traçar nossos objetivos para 2021 a partir dessa realidade que temos de aproveitamento das oportunidades para crescermos espiritualmente. Falando dessa forma, a gente percebe logo que o que temos que fazer é aproveitar o tempo que resta a cada um de nós neste processo de evolução aqui na Terra que chamamos de vida, né? Nós precisamos compreender que devemos ter preocupação com o tempo que temos ainda à nossa disposição, o que ainda temos à nossa disposição, né? Nós, nesse sentido, nós vemos, por exemplo, que o irmão X, né, no livro Pontos e Contos, na mensagem Ano Novo, a última mensagem do livro, ele, refletindo sobre o Ano Novo, ele conclui a mensagem dele dizendo que da importância do tempo para todos nós. Cada ano que chega renova a nossa responsabilidade diante do tempo. Ele diz assim, o tempo é o tesouro infinito que o Criador confere às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança, e toda confiança traduz responsabilidade. Então, o tempo, ele diz que ele é conferido por Deus a cada um de nós, e o tempo é um tesouro para todos nós. E como todo tesouro que nos é concedido, nós seremos responsáveis pelo bom uso deste tesouro, né? Pelo bom aproveitamento deste tesouro. E aí ele conclui a lição dele dizendo, não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas. Chamando a nossa atenção para o fato de que, diante do ano que se avizinha, diante do ano novo, nós devemos ter em mente, ao traçar nossas metas, nossos objetivos, que o tempo é o maior tesouro que nós temos à nossa disposição. E que nós precisamos, portanto, aproveitar bem o tempo. Porque assim como nós estamos recebendo o tempo como sendo um tesouro, vão ser cobradas de nós explicações sobre o que fizemos com o tempo que nos foi colocado à disposição.
esse tesouro que foi colocado à nossa disposição. Então, essa deve ser a nossa grande preocupação em 2021. Né? O que é que estamos destinando em termos de tempo? Como estamos pensando em aproveitar o nosso tempo em 2021? Essa é a pergunta. Vários espíritos falam sobre essa importância do tempo em nossas vidas. O espírito Neo Lúcio, por exemplo, no livro Jesus no Lar, na lição chamada O Talismã Divino, ele coloca o tempo como sendo um talismã que recebemos, que temos à nossa disposição. Um talismã de maravilhoso poder. A lição traduz um diálogo entre Isabel, que é a mãe de João e Tiago, e Jesus, né? Onde Jesus fala justamente isso, né? Das possibilidades que o tempo nos oferece. É uma lição muito bonita. E aí, a Isabel, diante da ênfase que Jesus dá ao tempo, ela pergunta: mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Porque Jesus não diz de início o que é o tempo, né? Jesus fala de uma série de benefícios que são concedidos pelo talismã, o talismã divino. E aí a Isabel pergunta: onde poderemos adquirir semelhante bênção? Esse acumulador de felicidades. Né? E aí Jesus responde bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória, toda a ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todas, rematou Jesus: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então é o tempo que nos proporciona a possibilidade de fazermos o bem, a possibilidade de praticarmos a lei de Deus tão bem exemplificada por Jesus. Nós temos então que nos preocupar com o nosso tempo. Não podemos tornar o nosso tempo alguma coisa que foge das nossas mãos sem nos trazer nenhum tipo de benefício. O tempo é o nosso grande talismã, como diz Neo Lúcio. Né? Nós estamos em pleno século XXI, prestes a iniciar o ano 2021, e a gente sabe que a tecnologia nos dá facilidades que inimagináveis no passado. Inimagináveis. Né? Então, nós precisamos utilizar essa tecnologia a nosso favor. Utilizar os recursos que nos são oferecidos hoje pelos diversos aparelhos eletrônicos que são colocados à nossa disposição a nosso favor. Conheço pessoas, por exemplo, que diante dessas facilidades tecnológicas, por exemplo, jogos eletrônicos, perdem horas e horas e horas, ou gastam, melhor dizendo, horas e horas e horas, gastam seu tempo, por exemplo, praticando joguinhos, se adestrando em jogos. Ora, não estamos aqui condenando quem gosta de fazer, né? Eu acho que faz parte, em algumas situações, o jogo faz parte do nosso momento de lazer, do nosso momento de extravasamento das nossas tensões. O que não podemos é gastar ou consumir todo o nosso tempo em detrimento de outras oportunidades que a mesma tecnologia nos oferece.
Pessoas que ficam horas e horas e horas e horas respondendo e atendendo a mensagens no Facebook. Às vezes, até, algumas dessas mensagens, podemos dizer que é um aproveitamento do tempo. Conhecemos obras sociais que foram incentivadas, que foram sustentadas através de mecanismos de redes sociais, a gente sabe. Mas quanta coisa também, quanto tempo a gente gasta ali nas redes sociais com coisas inúteis, que não vão nos trazer nenhum proveito evolutivo. Acredito que essas reflexões são as reflexões que nós devemos ter neste momento em que vamos iniciar mais um ano. Precisamos controlar os nossos impulsos diante das oportunidades que a tecnologia nos oferece. Precisamos, meus amigos, aproveitar o tempo adequadamente, né? Infelizmente, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos hoje, a maior parte de nós encontra desculpas para não usar o tempo adequadamente em nosso favor, né? Seja porque se dedica demasiadamente às facilidades tecnológicas a que eu me referi, seja porque apresentem outros argumentos. Nosso irmão Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, Palavras de Vida Eterna, na lição 128, que ele titula Desculpismo, ele fala exatamente isso, né? Nessas desculpas que a gente dá para deixar de aproveitar as oportunidades do tempo. Vejam só, ele diz que desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. E ele fala mais adiante, surgem várias desculpas disfarçando deserções. Quer dizer, a deserção é um crime militar que é justamente o descumprimento pelo militar das suas obrigações, né? Seria ele deixar de cumprir as suas obrigações e, por isso, ele será punido pelo crime de deserção. Então, surgem muitas desculpas disfarçando deserções. Porque quando nós encarnamos, nós trazemos conosco um programa, podemos dizer até um programa de reabilitação. Porque essa é a nossa meta, é isso que a gente quer atingir. É o nosso objetivo, melhor dizendo, nesta encarnação, nos tornarmos melhores. A gente desconstruir o que fizemos de errado. Ou seja, desconstruir construindo coisas novas, praticando o bem. Então, muitas vezes, quando nós nos afastamos dos compromissos que nós traçamos no mundo espiritual, porque a gente sabe que antes de reencarnar, o Livro dos Espíritos nos ensina isso. Antes de reencarnarmos, nós fazemos um planejamento reencarnatório. E a gente sabe que nesse planejamento reencarnatório, a parte material, né, aquelas situações materiais que teremos que enfrentar, são as que fazem parte do planejamento. Agora, as questões de ordem moral que nós vamos enfrentar ao longo da caminhada fazem parte do nosso livre-arbítrio. Em outras palavras, se nós planejamos no mundo espiritual, antes de reencarnar, uma doença que a gente deva ter numa determinada idade, por exemplo, quando chegarmos aos 40 anos de idade, vamos ter que enfrentar uma doença limitadora como a diabetes, por exemplo. Essa doença pode ter sido planejada por nós, não estou dizendo que todo diabético foi planejado, mas pode ter sido planejado, né, para nos ajudar na nossa evolução espiritual, porque nós sabemos que a diabetes é uma doença, até por experiência própria, que a diabetes é uma doença disciplinadora. A gente tem que fazer uma série de restrições alimentares. Mas um exemplo ainda mais claro,
a pessoa que reencarna com um problema congênito, né? Uma pessoa, por exemplo, que nasce com uma doença como a hemofilia, que é uma doença no sangue que impede a coagulação do sangue. Ora, provavelmente essa doença foi uma doença que foi planejada no mundo espiritual para que esta pessoa pudesse corrigir o seu comportamento, corrigir algum tipo de comportamento errôneo que ele tenha tido no passado, que ela tenha tido no passado. Então essa parte material, essa parte é planejada. Mas diante das situações da vida em que nós podemos fazer o bem ou o mal, quer dizer, situações morais, essas situações dependem do nosso livre-arbítrio, né? Então, essa falta de aproveitamento do tempo está dentro dessas questões morais, é isso que eu quero dizer. Nós estamos aproveitando bem o nosso tempo ou não, na proporção em que estamos utilizando bem o nosso livre-arbítrio ou não. Então é o que Emmanuel fala, surgem muitas desculpas disfarçando deserções. Aí a pessoa diz assim, eu estou muito jovem ainda, ou então eu sou velho demais. Assumir compromissos de monta e não posso atender. Quer dizer, chamados ao trabalho, chamados à prática do bem, chamados a realizar alguma coisa que vá contribuir para o nosso progresso espiritual, a gente começa a colocar uma porção de desculpas. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de família estão crescendo. É o Emmanuel que está falando. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. A gente vê quantas pessoas na casa espírita precisando se lançar ao trabalho, a casa espírita precisando de pessoas, de voluntários para trabalhos de ordem material. E as pessoas colocando desculpas. Sou velho demais. Sou muito jovem ainda. Deixa para depois. Os filhos tomam muito tempo. Problemas são muitos. O Emmanuel, então, dando exemplos para nós. E ele conclui, tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. São pessoas que acabam convencendo e ajudam e convencendo as outras pessoas que vão sustentá-los nesta fuga dos compromissos. E aí Emmanuel fecha a lição. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, enganados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno. E atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras encarnações. Aí a gente perde a reencarnação, porque a gente não aproveitou bem o nosso maior patrimônio, o nosso talismã, que é o tempo. A gente não sabe como será a nossa próxima encarnação. Como viremos na próxima encarnação? Será que teremos inteligência perfeita? Será que teremos condições favoráveis que nos possibilitem conhecer a doutrina espírita? Temos que aproveitar o tempo, meus amigos. É isso que os espíritos vêm nos dizer. O Richard Simonetti, no livro Endereço Certo, na lição 24, ele conta uma história que mostra claramente essa questão do tempo. O nome da lição é Pedindo Tempo. Esse livro já tem um certo tempinho, de modo que essa lição ela se ambienta entre 1965 e 1985. Então, em 1965, diz o Simonetti assim: Pedro, meu caro amigo, contamos com seu concurso no centro. Você tem iniciativa, capacidade de organização, será muito útil. Tudo bem, Ferreira. Sinto que devo oferecer algo além de esporádica colaboração. Conheço o valor do serviço metódico e disciplinado, e não farei favor algum,
Devo muito ao Espiritismo, este sol maravilhoso que ilumina meus caminhos. Entretanto, no presente é impossível. Tenho muitos encargos familiares e profissionais. Dê um tempo. Então é o diálogo entre o Pedro, um espírita, como qualquer um de nós pode ser, e o Ferreira, que é um dirigente de casa espírita. O Ferreira chamando o Pedro para o trabalho, e o Pedro se esquivando do trabalho, alegando que tem muitos compromissos familiares e profissionais. O detalhe é que que o Pedro, ele reconhece os benefícios que o Espiritismo trouxe para a vida dele. Né? Ele diz: devo muito ao Espiritismo, este sol maravilhoso que ilumina meus caminhos. Mas ele não encontra um tempo para colaborar com a casa espírita onde ele conheceu a doutrina espírita. Passam-se 5 anos e um novo diálogo, 1970. Então, Pedro, já tem condições? Esperamos por você. É o Ferreira perguntando ao Pedro. 5 anos depois, já tem condições? E o Pedro, mais uma vez: não está fácil, Ferreira. Nem queira saber a correria em que vivo. Vamos estabelecer o seguinte: dentro de poucos meses estarei aposentado e poderei começar o serviço que rende para a vida eterna, como dizem nossos amigos espirituais. E ele fecha a justificativa dele, o desculpismo dele, com a frase: dê um tempo. Sempre dizendo: dê um tempo. Ainda não dá para mim. Né? Vou estar aposentado daqui a algum tempo. Mais 5 anos se passam. 1975. Fiquei feliz em saber de sua aposentadoria, Pedro. Pensei que não aconteceria nunca. Espero por você amanhã. É o Ferreira falando para o Pedro. De fato, demorou um pouco, Ferreira. Procurei melhorar o benefício a receber. Com 38 anos de contribuição e mais um pecúlio formado, está garantido o pão nosso. Quanto às tarefas no centro, fique tranquilo, irei em breve, tão logo termine a construção da minha nova casa. Assumi a administração e estarei muito ocupado por alguns meses. Dê um tempo. Né? Então, mais uma desculpa do Pedro para o Ferreira. Já aposentado, ele agora não tem tempo porque ele está construindo uma casa. Já garantiu uma boa aposentadoria, mas está construindo uma casa. Passam-se mais 5 anos. Ele sempre dizendo: dê um tempo. Mais 5 anos. 1980. Parabéns, Pedro. Você converteu-se num próspero empreiteiro nos últimos anos. Certamente ganhou muito dinheiro. Lamento que venha esquecendo as construções espirituais. Olha o que o Ferreira fala para o Pedro. Cuidado, meu amigo, a vida passa breve. Não vá ficar sem teto na espiritualidade. Então essa chamativa, né, esse alerta do Ferreira para o Pedro, é um alerta que serve para todos nós. Cuidado, meu amigo, a vida é breve. Não vai ficar sem teto na espiritualidade. E aí o Pedro diz assim: concordo plenamente, Ferreira. Às vezes me pergunto se não estou agindo errado. É que não consigo desligar-me dos negócios. A vida não está fácil. Com a inflação em que vivemos, ninguém pode acomodar-se. Dê um tempo. Naquela época, 1980, nós vivíamos aqui numa inflação muito grande, né, no nosso país. Né? Hoje a inflação é menor, mas se não fosse a inflação, outro motivo seria apresentado ou será apresentado por quem não compreenda o compromisso que tem diante da vida. A vida, meus irmãos, não é uma oportunidade de lazer. Nós não estamos aqui encarnados para aproveitarmos a natureza pródiga que temos ao nosso redor. Nós não estamos aqui encarnados de férias. Nós estamos aqui encarnados com um propósito único e exclusivo de progredirmos, de evoluirmos espiritualmente. É isso, esse foco é que nós não podemos perder.
Então, diante das facilidades tecnológicas, diante dos avanços que a vida nos oferece, a vida material, né? Nós precisamos não perder o foco. É um esforço enorme. Eu acredito que hoje nós temos mais dificuldade do que os nossos antepassados. A vida era mais simples, acredito eu, no passado. Não me recordo das minhas encarnações anteriores, mas pelo que a gente lê, pelo que a gente vê sobre o passado, sobre os séculos passados, a gente percebe que a vida era mais simples do ponto de vista material. Me parece que hoje nós temos muitos apelos materiais, mas de qualquer forma, em todos os momentos das nossas existências, o tempo sempre foi muito importante e sempre deixamos que o tempo fugisse das nossas mãos. Mas voltando aqui à história do Pedro com o Ferreira, né? Lembram-se então que o Ferreira disse para o Pedro: cuidado, meu amigo, a vida passa breve. Não vai ficar sem teto na espiritualidade. Quer dizer, não vai ficar sem o amparo espiritual no momento de regressar à espiritualidade. Porque é isso também, né, meus amigos? Na proporção em que nós somos úteis, na proporção em que fazemos o bem, nós vamos construindo um círculo de amizades entre os espíritos desencarnados e encarnados. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, esses espíritos desencarnados são aqueles que vão nos acolher nesse retorno à vida, à verdadeira vida. Então, quando nós estamos aqui procurando aproveitar o nosso tempo, nós estamos construindo esse círculo de amizade que é tão importante para nós. Por isso que ele diz, não vai ficar sem teto na espiritualidade. E aí, em 1985, nós temos um outro diálogo. Aí, o diálogo começa com Pedro. Ferreira, meu irmão, finalmente consigo falar-lhe. É o Pedro falando para o Ferreira. Tenho suficiente conhecimento para compreender que já morri e que converso com você numa reunião mediúnica, servindo-me de um médium. Há meses vagueio por regiões escuras, sentindo-me solitário e atormentado. Por misericórdia, ajude-me. Aí é o Pedro desencarnado falando para o Ferreira. Aí o Ferreira traz a lição que é que serve para todos nós. Calma, Pedro. A bondade divina não desampara ninguém. Isso é muito importante que a gente saiba. Mesmo em circunstâncias como essa, em que deixamos de aproveitar as oportunidades, nós não estamos desamparados. Deus não nos desampara. E continua Ferreira. No entanto, a experiência demonstra que é impossível livrá-lo de imediato dos fantasmas gerados pelo seu comprometimento com os interesses da Terra. Quer dizer, esse apego dele às coisas da Terra, esse apego do Pedro às coisas da Terra, prejudicaram-no. E não é num passe de mágica, não é num estalar de dedos que a espiritualidade vai poder ajudar. É isso que Ferreira está falando. Considere ainda, diz Ferreira, que o conhecimento espírita não é apenas bênção de consolo e esperança. É, sobretudo, compromisso sério relacionado com a fraternidade. Seu problema maior é que você sabia disso e, não obstante, optou pelo acomodamento, preso às ilusões do plano físico. Isso é muito sério, meus amigos. Para nós espíritas, então, que sabemos de tudo isso, eu acredito que não estou falando novidade nenhuma para vocês. Todos nós sabemos dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. O pior é quando nós sabemos disso tudo e nós deixamos de atender esses compromissos e responsabilidades. É isso que ele está falando. Foi o que aconteceu com Pedro. E a solução, então, diz o Ferreira, deverá, por isso, segundo nossos mentores, estagiar mais um pouco onde se encontra, avaliando devidamente sua missão e sedimentando noções de responsabilidade para existências futuras. Então, Pedro vai ter que ficar mais um pouco onde está, né, para que ele possa avaliar a oportunidade que ele perdeu, né, e sedimentando, né, novas
reflexões, novas responsabilidades para outras existências. E aí então o nosso amigo Ferreira finaliza a lição dizendo: por enquanto, meu amigo, ore bastante e dê um tempo. Né? O mesmo deu um tempo que o Pedro, por diversos anos, vinha dizendo para o Ferreira, agora o Ferreira que diz para ele: dê um tempo, Ferreira, dê um tempo. Essas historinhas que os amigos espirituais nos contam, elas servem para a gente realmente refletir, né? Uma outra história aqui, dessa vez do Hilário Silva, do livro A Vida Escreve, intitulada A Voz do Evangelho. Esparramado na poltrona, João Lício pensava: sem dúvida fora feliz nos negócios. Enriquecera. Seu nome nos bancos indicava créditos de milhões. Que aceitava o espiritismo, aceitava. Nenhuma doutrina mais consoladora, mas daí a espalhar o que haja juntado, isso é que não. Então o João Lício era um cara bem-sucedido, rico, né? Mas, embora aceitasse o espiritismo, não concordava muito em doar partes significativas dos seus ganhos. Meditava assim por haver recebido na véspera a solicitação de 200 mil cruzeiros, vamos transformar cruzeiros em reais, 200 mil reais, da parte de amigos para salvar grande obra periclitante. Para o montante que possuía, a importância referida expressava migalha. Entretanto, segundo refletia, já havia feito possível. Dera grandes somas, custara a compra de vasto material, cumprira com os preceitos da cooperação e da caridade. Então João Lício tinha sido visitado por amigos que solicitaram a ele a ajuda de 200 mil reais para salvar uma obra de caridade que estava periclitante. E o João Lício disse: não vou dar, era uma importância pequena para ele, 200 mil reais para ele era mixaria. Mas ele não quis saber. Sentia-se exonerado de quaisquer compromissos. Ainda assim, ouvira dizer que o Evangelho respondia a consultas e resolveu experimentar. Então, nosso amigo João Lício resolveu consultar o Evangelho para ter a resposta se deveria ou não ajudar a instituição periclitante. Levantou-se, procurou o Novo Testamento e, após recolhê-lo, tornou a sentar-se. Abriu indiscriminadamente e caiu-lhe aos olhos a sentença de Jesus no versículo 19 do capítulo 6 das anotações do apóstolo Mateus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Olha, meus amigos, que impacto, hein? Ele consulta o Evangelho e o Evangelho diz para ele não ajuntar tesouros na terra. Como se houvesse recebido um choque, ponderou que o trecho não apresentava significação para ele, porque sempre dera, e dera muito, a todas as instituições de caridade. Abriria outra vez o livro divino, que certamente lhe reservava alguma consolação. Repetiu o movimento anterior e as páginas lhe mostraram o versículo 10 do capítulo 17 dos apontamentos de Lucas, em que Jesus assim se expressa: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então João Lício, consultando o Evangelho, na primeira consulta, o Evangelho diz que ele não deve ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Na segunda consulta, novo impacto. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Surpreendeu-se mais ainda. O Evangelho, como que o chamava a brios, nervoso, inquieto, consultou pela terceira vez. E o livro aberto exibiu o versículo 20 do capítulo 12, igualmente das lições de Lucas, em que a voz do Senhor solta esta frase: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? João Lício fechou o volume com as mãos trêmulas, espantado,
mexido no íntimo, encerrou a consulta e, tomando o chapéu, saiu procurando amigos, de modo a ver como poderia ajudar. É isso, meus amigos. Será que nós vamos precisar dessas experiências, como a do João Lício, como a do Pedro, para que a gente perceba a importância em nossas vidas do tempo? Precisamos aproveitar o tempo. Bem, meus amigos, infelizmente, pelo menos para mim, o tempo que nos foi concedido passou muito rápido. E nós precisamos encerrar o nosso estudo desta noite. Ainda teria muita história para contar, né? Mas gostaria apenas que vocês refletissem sobre a poesia, o soneto de Laurindo Rabelo. Laurindo Rabelo foi um poeta da Academia Brasileira de Letras, e ele, no soneto que ele intitulou Tempo e Conta, ele traça bem a responsabilidade que cada um de nós tem diante desse tema. Então diz Laurindo Rabelo assim, ó: Deus pede estrita conta de meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Laurindo Rabelo escreveu esse soneto encarnado. Ele viveu de 1826 a 1864. Foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras. Encarnado, ainda encarnado, ele consegue, então, trazer para nós, de maneira sintética e objetiva, a responsabilidade que todos nós temos diante do tempo. Repetindo os 3 últimos versos: pois aquele que sem conta gasta um tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Como Pedro chorou, como o nosso amigo João Lício finalmente acordou e percebeu que ele deveria aproveitar o tempo e o dinheiro que tinha amealhado para fazer o bem. Então, meus amigos, é isso. Eu agradeço a todos a atenção que dispensaram a estas nossas reflexões. Desejo a todos um feliz 2021 e que possamos continuar orando para que a cura definitiva desta doença que nos assola a todos possa ser alcançada, a fim de que possamos retomar as nossas atividades presenciais em nossas casas espíritas, voltando pelo menos a nos ver, né? Nos ver e, desta forma, a unirmos nossas forças, continuarmos unindo nossas forças em favor da realização dos postulados evangélicos em nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos, muita paz a todos e um feliz 2021. Amado Pai, agradecemos por mais esta oportunidade de estudo que nos foi concedida. Que os ensinamentos recebidos nessa noite possam ficar gravados em nossos corações e mentes e que possamos aplicá-los em nossas vidas, melhorando-nos cada vez mais. Que a paz do Mestre nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.